Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade ao nosso manual de boas práticas de armazenamento e distribuição de medicamentos, com nossa aula 5, controle de estoque. Então, preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Olá pessoal, e vamos dar continuidade ao Manual de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos, com nossa aula 5, Controle de Estoque. Bem, mas de fato, quais são os objetivos do controle de estoque? Bom, o controle de estoque ele tem por objetivo manter informações confiáveis sobre os níveis de movimentação física e financeira de estoques necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de estoques ou o desabastecimento total do sistema. A informação de rede entre as unidades de saúde e o almoxarifado é essencial para o bom controle do estoque. Mas, efetivamente, qual a importância do controle de estoque para a garantia da qualidade do ciclo logístico da assistência farmacêutica, do atendimento farmacêutico dentro da farmácia hospitalar? Bom, dentre a importância geral, podemos citar algumas, entre elas a subsidiar as atividades da assistência farmacêutica na programação, aquisição e distribuição dos medicamentos. A 2. Assegurar o suprimento garantindo a regularidade do abastecimento. A 3. Estabelecer quantidades necessárias e evitar perdas, utilizando o controle de estoque. A 4. Ter procedimentos operacionais de rotina, procedimentos operacionais padrões por escrito, assim facilita o sistema do controle. O 5. Ter registros de movimentação de estoque. 6. Fornecer informações precisas, claras, atendendo com rapidez a solicitação. E 7. Manter o controle e arquivos dos dados organizados e sempre atualizados. Alguns elementos de previsão de estoque são necessários no controle, tá certo? Então, para manter um dimensionamento correto dos estoques que atendem às necessidades da farmácia hospitalar com regularidade no abastecimento, é recomendado que se utilize alguns instrumentos, tá certo? O primeiro deles é o consumo médio mensal, que tem como sigla CMM, certo? Que é a soma do consumo de medicamentos utilizados em determinados períodos de tempo, dividida pelo número de meses de sua utilização. Ou seja, quanto maior o período de coleta de dados, maior a segurança dos resultados, né? Saídas por empréstimos devem ser sempre consideradas nesse caso do consumo médio mensal, tá certo? Vamos ter também o estoque mínimo, que é sinalizada pela sigla EMI, né? Que é a quantidade mínima a ser mantida em estoques para atender o consumo médio mensal em determinado período de tempo, enquanto se processa o pedido de compra, considerando-se assim o tempo de reposição de cada produto. Vamos ter também o estoque máximo, também definido pela sigla TR, né, que é o tempo decorrido entre a solicitação de compra e a entrega do produto, considerando-se a disponibilidade para a dispensação do medicamento, os novos pedidos que serão feitos quando se atinge o ponto de requisição, ou seja, a unidade de cálculo que a gente está utilizando é o TR, que é o tempo de reposição, e o mês, tá bom? O tempo de reposição por mês. Então, sem determinado medicamento daqui. Então, por exemplo, se determinado medicamento demorasse 15 dias entre o período de compra
e a entrega pelo fornecedor, né, o TR, que é o tempo de reposição, seria igual aí a 1/2 do mês, ou metade do mês. Também temos o ponto de reposição, que é a quantidade existente no estoque, que determina a emissão de um novo pedido, e a quantidade de reposição, que é o QR, que é a quantidade de reposição de medicamentos que depende da... Então, professor, eu não consegui entender muito bem o que são esses elementos de previsão, para que serve, como é que eu vou utilizar. Bem, gente, esses elementos de previsão de estoque, eles vão estar dentro de sistemas automatizados e também planilhas, em caso de farmácias que ainda não tem, né, o sistema automatizado, certo? Então, por exemplo, o consumo médio mensal. Esse CMN, na minha tabela geral, ele vai me mostrar qual o consumo médio mensal que eu vou ter de medicamentos ou de produtos dentro dessa farmácia, certo? Então ele vai me mostrar o consumo mensal que eu tenho, que eu consumo dentro dessa farmácia. Então, sabendo esse valor mensal, eu consigo comprar exatamente, né, a quantidade de medicamentos certa para aquele mês, para aquele mês, certo? Evitando assim o desperdício de recursos. No caso do estoque mínimo, os valores de estoque mínimo que eu tenho, quer dizer que aquele medicamento X, ele já está chegando no mínimo dele. Ou seja, já está quase na hora de eu repor aquele material. Então, a minha tabela, o meu sistema automatizado, por exemplo, ele já vai dar um bip aqui em vermelho para mim, para que eu possa estar analisando direitinho e estar fazendo o pedido mais para frente. Ou na tabela manual, né, eu já vou estar fazendo os cálculos corretos aqui e vou ver que esse material está com estoque mínimo, tá certo? Então, o estoque máximo, quer dizer, aquele quantidade de medicamentos que eu posso ter o máximo dentro da minha farmácia, certo? Se na minha farmácia ele cabe, sei lá, 4.000 produtos, certo? Eu não posso estar pegando, extrapolando esse valor acima, porque não vai ter lugar para guardar, certo? Então, dentro do meu estoque máximo, eu tenho o máximo de medicamentos que vai poder caber dentro daquela farmácia, certo? O tempo de reposição, é óbvio, né, já vai estar dizendo o tempo de reposição, ele no sistema automatizado, o sistema ele já dá um bip aqui em vermelho para você, dizendo que aquele medicamento já está na hora de ser reabastecido, certo? E assim, consecutivamente, como por exemplo aqui o ponto de reposição, né, a quantidade existente no estoque, que determina a emissão de um novo pedido, certo? Então, um tempo de reposição que é diferente do tempo de reposição, certo? Onde o tempo de reposição eu vou estar fazendo um pedido de um certo medicamento que ainda está no meu limite mínimo, certo? Já o ponto de reposição é quando eu vou estar fazendo um pedido com um grau já de emergência, né? Esse medicamento ele tem que estar imediatamente dentro da farmácia. E a quantidade de reposição, né, que vai mostrar as quantidades de reposição de cada medicamento que eu vou ter que fazer o pedido, tá certo? Então, essas siglas, esse sistema de reposição é dentro do sistema automatizado, certo? Dentro da previsão automatizada. Professor, dá para fazer isso manual? Dá para fazer manual. É um pouco mais complicado, tem que usar a calculadora às vezes, mas sim, tem como fazer pela caneta, né? Mas pelo sistema automatizado, que é a maioria dos casos, né, das farmácias hospitalares, não só aqui em Teresina, mas de basicamente todas as cidades, é um sistema automatizado e eu vou conseguir estar fazendo essa verificação manual ou digital dentro do sistema, certo? Então vamos continuar. Também temos os inventários. Bom, os inventários nada mais é que a contagem de todos os itens em estoque para verificar se a quantidade encontrada nas prateleiras ela coincide com os valores informados nas fichas de controle ou até mesmo no sistema, tá certo? Deve ser realizado periodicamente, recomenda-se semanalmente, com amostras seletivas de 10 a 20% dos produtos em estoque e dos itens com maior rotatividade e registro das irregularidades encontradas.
Então, nesse caso, ele recomenda de 1 em 1 semana com amostragem de 10 a 20% somente daqueles produtos que anteriormente sendo contados estava dando uma baixa ou um aumento desse medicamento, tá certo? É uma forma de você estar verificando se está tendo falhas na contagem ou falhas na hora da dispensação desse medicamento ou até mesmo falha no recebimento desse medicamento, certo? E é imprescindível também a realização de inventário de todos os itens a cada 6 meses. Bom, a contagem humana ainda não é uma contagem 100% segura, certo? Então sempre há o extraveio de materiais dentro da farmácia hospitalar. Então, de preferência, de 6 em 6 meses deve ser feito o inventário, ou seja, a contagem de todos os itens de dentro da farmácia, até mesmo para ter uma atualização concreta do meu controle de estoque, tá certo? Então, se por acaso, por exemplo, o Tilatil, que é utilizado dentro dos hospitais que atendem acidentes de moto, por exemplo, que é muito utilizado para dor. Se eu tô com o meu estoque diferente do meu sistema, por exemplo, o meu sistema está dizendo que está acima da quantidade de reposição, certo? Mas só que no meu estoque físico ele está abaixo ou está acabando, né? Isso pode ser um problema mais na frente se houver uma quantidade de acidentados muito grande e a utilização desse medicamento for requisitada em grandes quantidades, certo? Então, se valendo que é uma farmácia hospitalar, ou seja, de um hospital, há necessidade que esse controle de estoque ele seja efetivo, que ele seja preciso. Então, há necessidade da contagem desse produto a cada 6 meses, certo, gente? Claro, não é dizendo que ninguém está roubando nada, com certeza há o extraveio sem querer, quebras, material que corre, sei lá, que acaba caindo para debaixo de alguma prateleira, certo? Ou até mesmo na hora da dispensação desse medicamento, né, da separação desse medicamento, a possibilidade do envio de material a mais, tá certo? Então, sempre a necessidade desse controle específico do controle de estoque, dessa contagem, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que todos tenham entendido e até a próxima aula.